Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje chegou o dia, o Léo decidiu fazer o roteiro sobre Alexandre o Grande e nós vamos falar sobre Alexandre o Grande. É, isso aí. Muito bem, pessoal, antes da gente começar a falar de Alexandre, eu queria dar um recado rápido. Eu queria dizer que em breve o PH Alves, do E-Adeptos, vai lançar um curso muito legal. Eu tive a oportunidade de ter contato com o conteúdo, chama Educação Mediúnica Umbandista, com o Paulo Ludogeiro. Cara, o conteúdo tá muito bom. Em março, aparentemente em março de 2017 já deve estar online, já deve começar as inscrições. Dê uma olhada lá no site, a gente vai colocar na descrição desse vídeo o link para o site dele, tá certo? Vamos lá, agora sim! Alexandre o Grande nasceu em Pela, que era a capital da Macedônia, no norte da atual Grécia. Ele nasceu mais ou menos ali por 20 ou 21 de julho de 356 a.C. e morreu em 10 de junho, às 5 da manhã de 323 a.C. Olha a precisão. Dá para fazer uma mapa astral. Exatamente. Aos 32 anos. Ele foi rei da Macedônia, que foi um império que se estendeu do norte da Grécia até o Egito e até o Extremo Oriente, tornando-se um dos mais poderosos impérios da antiguidade. Como a gente já falou em vídeos anteriores, ele era filho de Filipe II da Macedônia. Também foi aluno dos melhores mestres da época. Dos 13 aos 16 anos, teve como mentor filosófico o grego Aristóteles. Mentor também pode se chamar... de preceptor. Preceptor. Uma espécie de tutor. Que fez com que o Alexandre se apaixonasse pelo helenismo, lembrando que os helenos eram como os gregos se chamavam, e que a cultura deles, então, era a helênica, o helenismo. A família dele fazia parte da dinastia Argéada, que foi a dinastia mais importante dos reis da antiga Macedônia. Ela eventualmente acabou dominando a Grécia e fundou o Império Macedônico ou o Império Helênico. Segundo o historiador Plutarco, essa dinastia descendia de Árgias, que era um general macedônio. Dentro dessa descendência, Alexandre era chamado de Alexandre III. Porém, existia uma tradição que dizia que essa dinastia descendia de Têmeno, um suposto tetraneto de Hércules e originário da cidade de Argos, daí o nome, dinastia Argédia. É claro que essa versão era a que Alexandre mais gostava. Aos 16 anos, Alexandre comandou as primeiras tropas e 2 anos depois, já com 18, ele liderou boa parte do exército do pai dele numa grande batalha. Foi a Batalha de Queroneia, que ele venceria essa batalha na região da Beócia por volta de agosto de 338 a.C. Com o assassinato de seu pai em 336 a.C., Alexandre subiu ao trono da Macedônia com 20 anos e não hesitou em liquidar qualquer um que tentasse tramar contra a sua coroa. Ele era chamado pelos outros povos de Basileu, que era uma palavra grega que significava alguma coisa como soberano, algo parecido com o que a gente conhece como rei hoje. Assumiu o posto de chefe da Liga de Corinto, que era a união de várias comunidades gregas, e acabou herdando o mais bem preparado exército da época. A expansão da Macedônia seria seu principal objetivo. Mas assim que ele assumiu, algumas cidades gregas se rebelaram e tentaram desfazer a Liga de Corinto. Como Tebas era o centro dessa revolta, ela foi arrasada por Alexandre. Só foi poupada a casa do poeta Píndaro, como prova de respeito de Alexandre pelas artes. Mas a Liga de Corinto, atemorizada, concedeu a Alexandre plenos poderes para comandar a guerra dos helenos contra os persas, seu primeiro objetivo. Na época, a Pérsia era governada por Dario III. Alexandre reuniu um exército com 5.000 unidades de cavalaria e 32.000 soldados de infantaria para vingar a invasão pérsia à Grécia, famosa por aquele episódio dos 300 de Esparta e também pelas guerras médicas. Ele ainda tinha unidades de cavalaria, de arqueiros, de artilheiros, especialistas em combate que completavam o grande exército do conquistador. E a gente tem vídeo sobre os 300 e sobre as guerras médicas. Exatamente. Né? E para vocês terem uma ideia, quando chegou à Ásia Menor, desses 32.000 homens, ele contava com 9.000 lanceiros, distribuídos em 6 batalhões, formando as famosas falanges, que era a parte mais importante desse exército.
E ele fez o que pôde para expandir o helenismo. Ele criou cidades com seu nome, né, as famosas Alexandrias, cidades com o nome de seus veteranos feridos por todo o território, e até deu o nome para uma cidade homenageando o seu inseparável e famoso cavalo, que era o Bucéfalo. Mas antes que você pense em besteira, Bucéfalo significa cabeça de touro. Olha, é que o cavalo era tão Bucéfalo. grande. O cavalo era tão grande que a cabeça dele parecia uma cabeça de touro e apelidaram ele de Bucéfalo. Olha aí. Em 334 a.C., Alexandre iniciou suas conquistas e empreendeu sua primeira campanha contra os persas na Batalha de Granico, que lhe deu o controle da Ásia Menor, que é a atual Turquia. Em 333 a.C., ele derrotou o rei Dario III na Pérsia na Batalha de Issos. Nos anos 332 e 331 a.C., ele conquistou o Egito e Tiro. Tiro era o maior porto ali do Mediterrâneo nessa época, era uma ilha, foi uma batalha muito legal. Tem um episódio do History Channel que conta a batalha do Alexandre dominando Tiro, é bem bacana. Ainda em 331 a.C., completou a conquista da Pérsia na Batalha de Gaugamela, onde derrotou definitivamente Dario III, o que lhe conferiu o status de imperador persa. Por toda parte, o imperador ganhava a confiança e o respeito dos povos vencidos. Foi bacana esse combate, porque o Alexandre, assim que ele ganhou, o Dario fugiu. E ele perseguiu o Dario, e quando ele chegou no lugar onde o Dario estava, os oficiais do Dario tinham matado o Dario. E aí ele perguntou quem tinha sido o oficial que tinha matado o Dario, porque ele ia cobrir o oficial de glórias. Quando o oficial se apresentou, ele matou o oficial. Porque ele falou que era um desrespeito ter matado o rei. Ele ia capturar o Dario para tratar ele com as honras que um rei merecia. E aí ele mandou o oficial para o inferno. E aí, como já falamos, Alexandre o Grande dominou o império, construiu um grande império, né? Dominou o Egito, foi até o Extremo Oriente, então ele construiu um império gigantesco. E esse foi o ponto máximo que a cultura helenística atingiu como ponto de expansão. Ao cruzar o deserto de Gedrósia, enfrentando escassez de suprimentos, tempestades e hostilidades das tribos conquistadas, rumores da insatisfação das tropas chegaram ao conhecimento de Alexandre. Como consequência, culpados e inocentes foram punidos. Alexandre dispunha de grande poder, mas quase não tinha amigos. Só confiava em sua mulher e no seu amigo Hefestion. Em 327 a.C., ele conduziu as tropas pelas montanhas Hindu-Kush para o vale do rio Indo, para conquistar a Índia, olha até onde ele foi, que era considerado um país mítico para os gregos. Entretanto, ele foi forçado a regressar à Babilônia devido ao cansaço das suas tropas e instalou aí a capital do seu império. As tropas dele entraram meio que em motim e ele teve que voltar. Ele chegou a fundar novas colônias nessa região como Niceia e Bucéfalo, como a gente já falou, em homenagem ao cavalo. Essas cidades ficavam à margem de um rio chamado Hidaspes, que atualmente é chamado de Helum. Ele é um afluente do rio Indo e hoje ele fica próximo às cidades atuais de Helum e Beira, lá no Paquistão. No caminho de volta, em 324 a.C., chega a Susa, onde toma duas novas esposas, Statira, filha de Dario III, e Parisatis, uma jovem persa da nobreza local. Em 323 a.C. ainda, claro, chega a Babilônia, onde contrai uma febre que em 10 dias o mata. Pois é, ele morreu de febre ou não, né? Tem algumas teorias, né? Ele ainda, quando ele estava voltando para a Babilônia, ele já estava fazendo planos de invadir a Arábia e as regiões ao norte do Império Persa. Ele tinha tanto poder militar que os estudiosos dizem que ele poderia ter invadido a Europa em direção a Roma, a Cartago e chegado até a Península Ibérica. Cara, imagina. Então, e aí existe um motivo para Alexandre ter sido considerado grande. Muitos podem dizer que outros conquistadores da antiguidade, como Átila e Gengis Khan, conquistaram áreas maiores, mas Alexandre era um general de extraordinária habilidade e sagacidade, talvez o melhor de todos os tempos, pois ele nunca perdeu nenhuma batalha, e a expansão territorial que ele proporcionou é a maior em um período bem curto de tempo. Durante suas conquistas, olha só alguns títulos que ele ganhou. Ele era chamado de Shah da Pérsia, Faraó do Egito, Senhor da Ásia e, para mim, o melhor de todos, hegemônico da Liga Helênica. Era uma diva, né? Diva. Lembrando que Shah da Pérsia não é um chá da Pérsia. Né? Shah era um título nobre. Título nobre de um senhor, de um soberano.
Existem muitas teorias sobre a morte dele, como a própria febre tifoide, infecção pela flechada que perfurou seu pulmão e veneno. Ele pode ter sido envenenado por seus generais, visto que eles estavam cansados das campanhas militares e ele já queria mais uma, ele já estava planejando a próxima. Essa teoria do veneno ela vem ganhando força pelos pesquisadores modernos, principalmente pela forma como ele morreu. O que todos concordam é que foi depois de uma festa regada a muito vinho que Alexandre ficou doente. Uma das teorias diz que o culpado mais provável foi um vinho feito de Veratrum album, conhecida como Eléboro branco. Isso. Para o toxicologista, o Dr. Léo Schepp, da National Poison Center, que é Coloca o monóculo. Na Universidade de Otago, na Nova Zelândia, essa planta ela era bem conhecida pelos gregos. Ela era usada para um tratamento que induzia vômito. Ela também seria responsável pelos 12 dias que Alexandre levou para morrer, durante os quais ele começou a ficar mudo e incapaz de andar. E assim finalizamos mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Essa é a primeira parte do vídeo que a gente conta um pouco da parte histórica do Alexandre o Grande. Exatamente. A próxima parte nós vamos falar da conquista do Egito especificamente e a gente vai falar da parte mística da coisa. Yes. Finalmente. É isso aí, a gente se vê em breve. Valeu.